princesa, minha rainha. Irmãos, gostaria que vocês colocassem de pé. E, como os irmãos sabem, todo culto de missão, as ministrações elas são temáticas. E eu gostaria que vocês abrissem um texto mais famoso do Evangelho de Mateus, Mateus capítulo 11, versículo 28 ao 30. Mateus capítulo 11, versículo 28 ao 30. Bem, diz assim a palavra do Senhor: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Pai bendito, Pai querido, Pai amado, quero te agradecer, Senhor, por mais essa noite, mais essa oportunidade, Pai, e por este culto maravilhoso, ó Pai, ao qual a tua igreja tem te glorificado, te exaltado, Senhor. Continua falando conosco, Papai, através, ó Pai, agora da mensagem, Senhor, porque o Senhor já testificou, já confirmou pela palavra inicial e pela ministração, Senhor, da missionária Ruth. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor, Papai. Aquilo que eu estudei, aquilo que eu preparei, Senhor, aquilo que eu não percebi, que o Senhor possa revelar para a tua igreja nessa noite, Pai. Que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Que culto gostoso, né, irmãos? Que culto abençoado. Sempre quando é ministrado sobre água, não tem como o culto ele não ser desse jeito, cheio da graça, cheio da presença do Senhor. Eu estava pensando comigo que toda a palavra do Senhor, quando nós começamos a ler ela, ter um contato com ela, ter intimidade com ela, as primeiras leituras, à primeira vista, ela é sempre difícil de entender. E por ela ser difícil de entender, automaticamente a nossa mente ela começa a tentar nos ludibriar, a nossa mente começa a tentar nos enganar, e nós começamos a ter alguns problemas, como foco, problemas com atenção, problemas com concentração, e nós acabamos tendo um baixo incentivo na hora de ler a palavra de Deus, porque nós sabemos que quando nós estamos lendo essa palavra, é Deus falando conosco, mas a partir do momento que nós estamos orando, é nós que estamos falando com Deus, então é uma via de mão dupla, e realmente é uma coisa muito desafiadora nós lermos a palavra de Deus. Por quê? Porque a Bíblia ela não é um livro normal, comum, natural, ela é um livro que é sobre-humano, é um livro que é sobrenatural. Eu costumo pensar comigo que ler a palavra de Deus é como se fosse montar um quebra-cabeça de 1000 peças ou montar um cubo mágico. Sabe, a gente pega aquele quebra-cabeças lá, espalha as peças na mesa ou a gente espalha no chão e a gente começa a colocar as peças uma mais ou menos perto da outra ali, aquelas que mais ou menos se encaixam para a gente poder ter um norte. Ou quando nós pegamos aquele cubo mágico, tá com aquelas cores todas embaralhadas assim, a gente vai mexendo naquele cubo mágico e a gente começa a colocar cor com cor, né? Vermelho com vermelho, amarelo com amarelo, branco com branco, azul com azul, e o cubo mágico vai fazendo sentido. Conforme nós perseveramos na leitura da palavra do Senhor, a palavra de Deus vai começar a fazer sentido nas nossas vidas. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando nós chegamos aqui em Mateus no capítulo 11, quando nós lemos, começamos a ver e a entender, ou pelo menos ter uma certa percepção, que é um dos capítulos mais intensos, mais energéticos que nós temos neste Evangelho. Por quê? Porque se nós vemos lá no começo, vai falar um pouco a respeito de João Batista. Não vamos comentar sobre ele, mas quando nós vemos lá no começo, nós vamos ver através da vida dele o peso da dúvida. Quando ela bate com força, com ímpeto, na força de tanto dos homens como do coração das mulheres de Deus. E lá nós vamos ver João Batista praticamente no seu pior estado, procurando forças, procurando motivos para continuar crendo em Deus. Mesmo que o próprio Jesus considerou ele como o maior dos profetas, mas ele ali naquele momento ele se vê grandemente abalado, ele se vê grandemente ali péssimo ali por conta da sua circunstância ali naquela hora. E conforme nós vamos lendo esse capítulo, nós vamos ver Jesus também sendo um cara intensamente rigoroso contra as cidades que ele havia pregado e realizado muitos milagres.
Por quê? Porque mesmo que ocorreram os milagres nessas cidades, eles rejeitaram se submeter à vontade de Deus e se arrepender dos seus pecados. E isso fez com que Cristo, ele dissesse uma das palavras mais duras que nós temos neste Evangelho, que se em Sodoma e Gomorra, aquelas cidades que foram destruídas com fogo, enxofre, que veio do céu, como está escrito lá em Gênesis no capítulo 19, houvesse ocorrido os milagres que aquelas cidades estavam recebendo, há muito tempo eles teriam se arrependido dos seus pecados e se voltado para Deus. Só que a incredulidade daquele povo era tão grave, tão grande, ao ponto de levar a Jesus a dizer que naquele grande dia haverá menos rigor para a cidade de Sodoma e Gomorra do que para aquelas cidades a qual ele estava denunciando. Era como se Jesus estivesse falando assim: olha, naquele grande dia eu vou ser mais tolerante, eu vou ser mais bonzinho com a cidade de Sodoma e Gomorra do que com vocês. E em todo o capítulo nós vamos ver Jesus ele pegando contra os pecados relacionados à dureza de coração, orgulho e insatisfação, porque é o que nós encontramos no contexto desse texto. Mas quando nós chegamos no versículo 28, o nosso Deus, o nosso Senhor Salvador, nós vamos ver ele fazendo um chamado, nós vamos ver ele fazendo um convite a todos, sem restrição, raça, cor, tribo, altura, se é baixo, se é magro, se é alto, se é feio, se é bonito, não importa, se é preto, se é branco, fazendo um convite a todos que se sentem cansados ou oprimidos, sobrecarregados, nos convidando para ele nos aliviar, nos dar descanso. E mesmo que, apesar das palavras que ele falou anteriormente, nos dá a entender que ele estava meio que desanimado, ele estava meio que indignado ao proferir aquelas palavras duras contra as pessoas, porque é como se ele estivesse tratando com uma geração que era mimada, mimizenta, imperfeita, insatisfeita e indisposta para ouvir a voz de Deus. Mas mesmo assim, diante daquele cenário todo, ele continuou revelando qual que era o propósito do Evangelho de Deus. Ele continuou revelando qual que é o propósito dessas boas novas, o coração do Evangelho, que é o quê? Buscar aquele que havia se perdido. E ele lança esse convite cheio de amor, enriquecido com graça, cheio de misericórdia, cheio de comunhão, cheio de paz. Quando nós lemos do versículo 25 até o 27, nós vamos ver Jesus ele começar a elucidar, deixar claro e tornar compreensível na sua fala que ele oculta os mistérios que as pessoas que se dizem ser sábias e entendidas, que naquela época eram os escribas, os fariseus, e ele, que na verdade, na visão, na ótica de Deus, era como se aqueles caras fossem arrogantes, prepotentes, estrelinhas, pessoas com o nariz em pé, como se andassem de salto alto, porque eles se recusavam a se submeter à vontade de Deus. E a Bíblia fala que Deus ele oculta os mistérios que ele tem deste povo e revela os seus mistérios aos seus pequeninos, aos simples, aos humildes, que quando ele fala isso, ele não está se referindo apenas aos 12 que andavam com ele, mas a todos que procuram fazer a vontade do Pai, incluindo a nossa geração. Era como se Cristo estivesse dizendo que é Deus quem toca nos olhos, nos corações das pessoas, como se nossos ouvidos e olhos estivessem vendados, mas Deus tocasse em nossos ouvidos e nossa boca para nós podermos compreender os mistérios da palavra de Deus. E essa abertura, ela acontece a todos que procuram se submeter pela vontade de Deus, obedecer a palavra de Deus conforme ela é revelada para nós. Então, sempre que nós estivermos diante do Evangelho de Deus, sempre que nós estivermos diante da palavra do Senhor, nós vamos ter sempre duas opções: ou continuar com o coração duro, com o coração enrijecido, com os nossos olhos e ouvidos fechados para as coisas de Deus, ou nós podemos, louvado seja o nome do Senhor, se submeter à sua vontade. A Bíblia ela nos instrui dizendo: se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. A Bíblia, Deus ele nos chama para abrir o coração, para que ele possa entrar e fazer morada. Então, se Deus ele tem falado com você, conosco ultimamente, de uma maneira especial, de um modo que nós temos entendido que é Ele que está falando, seja porque Ele falou algo e nós nos arrepiamos, seja no momento de adoração, no momento de louvor, seja através de um pensamento que veio, que nós não sabemos, que não é nosso, seja através por intermédio dos ministros,
no altar, as palavras que são lançadas por este púlpito, e independentemente daquilo que Deus Ele esteja tratando com a minha e com a sua vida, seja para perdoar, seja para se arrepender, confiar, confessar, esperar, adorar melhor, hoje nós, como seus filhos, fazendo parte da família de Deus, porque fomos resgatados pelo sangue de Cristo, nós estamos sendo gerados pelo Espírito Santo, nós precisamos dar crédito à voz de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Precisamos dar crédito ao que tem falado conosco ultimamente, porque a Bíblia nos revela que o pensamento que Ele tem com relação à minha e à sua vida é melhor, é maior, é mais excelso do que os nossos. Nós precisamos ouvir a voz do Senhor. E uma outra coisa também que Jesus ele deixa bem claro no versículo 25 ao 27 é que ele não existe outro método, não existe outra maneira, não existe outro jeito que nós podemos nos relacionar com Deus se não for por intermédio do seu Filho. Porque todas as coisas que hoje em dia nós precisamos para ter uma vida verdadeira, uma vida ativa com Deus, foram confiadas para o Filho. Não existe outro caminho, não existe outra verdade, não existe outra vida a não ser o nome do Senhor Jesus Cristo. É como se Deus ele estivesse depositando toda a fonte de graça, toda a fonte de favor na vida do Senhor Jesus Cristo. E o porquê disso que nós podemos observar na sua palavra é que quando Deus ele enviou o seu Filho ao mundo, em João capítulo 3, versículo 17, não foi para condenar o mundo, mas foi para salvar. Jesus ele veio aqui na terra para servir a Deus. Só que enquanto ele servia a Deus aqui na terra, serviu com humildade, serviu a Deus com amor, isso levou a padecer pelos nossos pecados. A obediência de Cristo levou ele a ser moído naquela cruz, para que hoje eu e você tivesse vida, e vida com abundância. Mas quando ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia, foi assunto nos céus. E Filipenses capítulo 2, versículo 9 em diante vai nos dizer que Deus o exaltou sobremaneira, que ele deu um nome que está acima de todo nome, no céu, na terra e embaixo da terra, para que no nome de Cristo todo joelho se dobre, toda língua confesse. Atos capítulo 4, versículo 12, a Bíblia também nos diz que não existe outro nome que no céu e na terra, também embaixo da terra, que importa que nós sejamos salvos, a não ser o nome de Cristo. Esse Jesus, hoje em dia, ele está na destra de Deus, ele está no seu lugar de honra, no seu estado glorificado. A Bíblia nos mostra que ele é o nosso Salvador, só que ela vai mais além, ela vai dizer que ele é o nosso Rei da Glória, o bom pastor, o Deus de Israel, o Todo-Poderoso, o Justo, o Fiel, o Altíssimo, o Criador, o Senhor de todas as coisas. Ele é o verdadeiro protetor, libertador, o Deus de toda graça, o Deus de toda misericórdia, aquele que a palavra de Deus diz que nada que foi feito sem Ele se fez, aquele que a palavra de Deus expressa que Ele é o alfa, que Ele é o ômega, que Ele é o princípio, que Ele é o fim, aquele que o autor de Hebreus também diz que a nossa fé começa nele, que a nossa fé termina nele. É esse Jesus que nos faz um convite nessa noite para nos achegarmos a Ele como discípulos, cheios de defeitos, cheios de falha, cheios de dificuldade, cheios de problemas, e descansar. Deus nos faz um convite para nos descansar nessa noite. A Bíblia nos mostra, muitos confiam em carros e outros seus cavaleiros, mas nós precisaremos fazer menção, confiar no Senhor. Só que é muito difícil, é muito desafiador nós confiarmos em Deus hoje em dia. É muito difícil confiar as nossas finanças a Ele, é difícil entregar o que é dele, é difícil dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. É difícil entregar o nosso amanhã a Ele, porque nós temos medo, nós somos ansiosos e por vezes nós somos inseguros, e isso acaba sendo difícil de fazer a gente se entregar a Ele totalmente, de corpo, de alma, de espírito, mesmo que o controle não está sempre nas nossas mãos. Nós somos assim porque muitas das vezes não somos autossuficientes, sabe? Eu quero, eu posso, igual o Renato Cariani, mas, sabe, nós temos dificuldade de entregar o controle das nossas vidas em suas mãos. Quando nós saímos daqui, dessa porta para fora, após esse culto,
Eu tenho certeza que o ceticismo, sabe, aqueles questionamentos, as coisas, a influência secular desse mundo que nós vivemos, onde eles pregam e dizem que a ciência e a lógica, ela precisa fazer sentido, tem que ter razão, e essas coisas fazem com que nos faz parecer que o ambiente espiritual tem sufocado, o ambiente natural tem sufocado o ambiente espiritual, e isso acaba roubando o espaço que é para ser de Deus na minha e na sua vida. Só que o problema disso é que essas coisas elas têm se externado de tal forma na minha e na sua vida, é que quando se prega sobre céu, nós não conseguimos nos alegrar mais, ou nos alegrar como antes, ou pelo menos se alegrar como deveria. Quando alguém se volta para Jesus, a alegria já não é mais a mesma, talvez porque o excesso de informação, de o desejo de estar sempre conectado, tem dificultado nós pararmos um tempo para meditar nessas coisas, porque a Bíblia nos diz que essas coisas ela valem mais do que o mundo, e isso tem arranhado o nosso relacionamento com Deus, essa falta de tempo com o Senhor. Quando se prega sobre o pecado, nós não temos mais aquele medo, aquele temor, aquele medo da condenação, aquele medo de estar separado eternamente de Deus, aquele medo de estar queimando eternamente. Parece que essas coisas têm se esvaído das nossas mãos, da mesma forma que nós colocamos a água e ela começa a escorrer entre os nossos dedos. Mas mesmo assim, enquanto nós temos fôlego de vida, esse convite gracioso está de pé para a minha e para a sua vida, porque mesmo que nós somos infiéis, Deus, Ele continua sendo fiel, mesmo que nós damos as nossas escorregadas, Deus continua sendo fiel, não fiel a nós, mas fiel à sua palavra. Então se nós chegamos até aqui, nessa noite, se nós conseguimos ultrapassar essa porta, não foi em vão. Deus Ele não coloca nada no coração dos seus servos, dos seus filhos à toa. As palavras do Senhor elas não voltam vazias, ela tem os seus propósitos, ela tem os seus desígnios. A palavra do Senhor ela tem poder para tratar comigo e com você. O Evangelho sempre vai servir de alguma forma para mim e para você. Mas quando a gente olha para algumas coisas do versículo 28, algumas coisas que esse convite nos oferece, quando a gente é convidado para ir, por exemplo, para um churrasco, né? Alguém manda um convite para a gente, independente se é pelo WhatsApp, o que se convida? Data, hora e local, certo? Se é na casa de alguém, a gente geralmente se combina, cada um leva 1 quilo de alguma coisa, leva um refri, tá tudo certo, vamos se divertir. Se é uma pegada meio que Rio Sul, assim, é 1h30 de diversão, comer arrotado, cada um paga o seu, também está tudo certo. Mas a intenção, o intuito do convite geralmente é, além de conter essas informações, data, hora e local, o convite, quando ele é lançado, ele está solicitando a presença de alguém, que significa que alguém quer a sua presença lá. Da mesma forma, Jesus, quando ele lança esse convite para mim e para você, ele está solicitando a nossa presença. Porque acompanhe comigo que ele deixa para nós aqui no versículo 28, ele fala assim, ó: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A primeira coisa que Jesus ele fala é: vinde a mim, até a primeira vírgula, vinde a mim, ou seja, venham até mim. Quando ele faz esse convite, primeiramente ele está convidando quem? Os judeus. Por que os judeus? Porque eles carregavam o peso das leis cerimoniais, eles carregavam o peso da tradição dos antigos, que quando nós olhamos em Atos no capítulo 15, versículo 10, era um tipo de fardo que nem mesmo os mais antigos, os patriarcas, conseguiam suportar. Só que também quando ele lança esse convite, ele está se referindo àquele que é um pecador, aquele que se sente perdido, aqueles que se sente arruinado, as pessoas que não conseguem vencer os próprios erros, as próprias transgressões, as pessoas que não têm conseguido passar por cima. Ele fala, quando ele fala vinde a mim, ele não está dizendo assim, olha, corram para as leis, ele não está dizendo corra para as tradições, ele não está dizendo corra para Moisés. Quando ele está dizendo vinde a mim, ele está chamando para si a responsabilidade, ele está jogando a responsabilidade do nosso peito, do nosso fardo no seu próprio peito. Ele está nos convidando para colocarmos os nossos problemas perante o seu altar. E por que Cristo faz isso? Por mim, por você, porque Ele aguenta. Ele aguenta, independente do seu estado, independente da maneira que você entrou nesse lugar, Ele está nos dizendo que Ele tem o poder.
Ele está nos dizendo que Ele tem a autoridade, que Ele pode nos ajudar independente do nosso problema. Ele está simplesmente nos chamando para transferirmos o peso das nossas responsabilidades, o peso das preocupações, da ansiedade, da incerteza do amanhã, da escassez, da falta. Ele quer que nós pegamos tudo isso e entregamos para Ele, entregamos nas suas mãos. Mas como é que a gente pode entregar os B.O.s da nossa vida quando Ele aparece, sendo que nós não estamos vendo Jesus agora, sendo que Ele está lá no céu, exaltado e glorificado? A Bíblia nos diz: bem-aventurado, feliz, abençoado aquele que não viu, mas aquele que creu. E entregar as coisas a Deus não é apenas um ato, orar uma vez, tipo assim, orou uma vez e já era. Não, entregar a Deus é uma entrega diária, é oração diária. E quando isso acontece, quando nós começamos a depositar os nossos sofrimentos diante de Deus, nós vamos começar a parar de andar pela vista e vamos começar a andar por fé. Por quê? Porque através da fé, a fé vai começar a nos ensinar a substituir as reclamações, as murmurações pela gratidão. Nós vamos parar, quando nós entregarmos na mão do Senhor, de focar nos nossos problemas e começar a focar nas bênçãos que Deus pode nos oferecer mediante ao problema. E isso vai começar a alegrar o nosso coração, isso vai começar a fortalecer a nossa fé, e a partir daí nós vamos começar a enxergar os vestígios do nosso descanso. Mas o que é interessante disso é que depois que Jesus ele chama para si, joga a responsabilidade para Ele mesmo, para o seu peito, Ele fala aos cansados e aos oprimidos ou sobrecarregados. Ou seja, Ele começa a especificar quem Ele está convidando nesse bom convite que não contém em nenhum lugar ameaças. Mas para Deus poder fazer alguma coisa por mim e por você, para Deus poder aliviar o nosso fardo, nós precisamos deixar a nossa autossuficiência, o nosso eu, o nosso ego de lado para irmos até Ele. Jesus ele fala sobre duas situações aqui. Ele fala dos cansados e fala dos sobrecarregados. O cansaço que ele está se referindo aqui não é um cansaço físico. Sabe quando a gente treina, vai numa academia, faz algum outro tipo de esporte, e esse tipo de treino ele traz para a gente uma exaustão e nós ficamos esgotados. Não é esse tipo de cansaço aqui. O cansaço que Jesus está se referindo, ele está falando sobre os fardos que nós mesmos assumimos quando os problemas vêm na nossa vida. Sabe quando a gente passa por algumas decepções, e as decepções ela mexe conosco de tal forma que começa a produzir mágoas dentro de nós, dificuldade de perdoar, começa a trazer culpas, medo, passado não resolvido, cobranças excessivas no trabalho, responsabilidades excessivas dentro da igreja, problemas pessoais dentro da família, problemas, sabe, que nos fazem chegar lá no topo, lá no ápice, ao ponto desse cansaço não ser apenas um cansaço físico, mas um cansaço mental, um cansaço emocional e espiritual extremo. É esse tipo de cansaço que Jesus está se referindo aqui. Mas ele também fala sobre os sobrecarregados, ou seja, além de nós já termos esses tipos de problemas, os nossos problemas pessoais, existem os fardos que os outros colocam sobre nós ou que nós mesmos procuramos. Sabe aquela situação quando a gente tem um parente que tem algum dor de cabeça pra gente, seja lá um tio, um pai, um filho, uma filha, não importa, e chega uma pessoa e fala assim pra você: olha, eu já conversei, já bati, já aconselhei, já fiz de tudo, não adianta, a pessoa só escuta você, e esse tipo de situação vem só para você, você acaba ficando sobrecarregado. Ou quando um amigo, quando uma amiga chega até nós e fala: cara, eu estou com um problema no meu casamento, está acontecendo isso e aquilo. Não tem nada de errado se abrir para um amigo, mas sabe quando você começa a trazer a responsabilidade, o fardo dos outros para a nossa vida, nós começamos a ficar sobrecarregados. Sabe quando, principalmente os jovens, quando nós tentamos enquadrar em pensamentos que não é para ser nosso,
Sabe, tipo assim, quando nós estamos naquela roda de amigos, os amigos começam a falar: olha, crente não pode beber, não pode fumar, não pode namorar. Vocês me entenderam quando eu falei isso? Não tem liberdade para fazer nada. Isso acaba nos incomodando e a gente começa a pensar: nossa, eu preciso fazer alguma coisa para eles parar de ter esse tipo de pensamento sobre eu. E por fraqueza nós começamos a nos moldar a esse tipo de pensamento que é do mundo, somente para não ficar feio diante dos amigos. Nós começamos a trazer fardos para nós mesmos, ou quando nós carregamos o peso da consequência de ter tomado más decisões financeiramente, e nós ficamos endividados até o talo, sabe? E geralmente esse tipo de dívida começa a trazer um desgaste emocional muito grande, começa a afetar quem está do nosso lado, ou relacionamentos que estão mal resolvidos. Isso tem trazido uma carga imensa, tem te esgotado, tem te entristecido, tem feito você ter medo de estar aberto para se abrir para outros relacionamentos dentro da vontade do Senhor, né? E isso tem gerado altas cargas emocionais, pensamentos depressivos, ou devido a algum luto de alguém, uma enfermidade de um ente querido. Isso mudou a rotina drasticamente, a nossa rotina, e porque a pessoa ela era muito especial para nós, era uma pessoa que nós éramos muito chegados, e nós começamos a sofrer juntamente com isso. Com esse tipo de situação nós ficamos sobrecarregados de tal forma que também nós chegamos lá no nosso ápice, e às vezes, mediante essas situações, nós mesmos acabamos ficando doentes, começa a trazer fadigas crônicas, exaustão extremas, às vezes é burnout, é um tipo de cansaço que não passa mesmo depois de uma boa noite de sono, é um tipo de cansaço que não passa mesmo depois de um final de semana inteiro deitado, descansando de boa, não passa. Parece que a gente acorda e foi passado ali por um caminhão, parece que um trator passou por cima de nós, porque nós estamos sobrecarregados. Só que isso acaba mudando o nosso humor, isso acaba nos trazendo falta de motivação, falta de ar, dor no corpo, dor de cabeça, tensão muscular, o humor fica instável, porque nós estamos sobrecarregados. Mas mediante a tudo isso, o nosso Senhor Jesus Cristo nos diz aos que estão cansados, aos que estão carregados: venham a mim e eu vos aliviarei. Então, se a gente parar para pensar, isso é uma graça tão grande, que Jesus ele não está nos isentando, nos iludindo, falando que nós não iremos passar por esse tipo de situação, mas Ele está nos dizendo: eu vos aliviarei. Ele quer aliviar nós das coisas que nós, com o nosso jeitinho brasileiro, com as nossas próprias mãos, nós não estamos dando conta. Ele quer tratar das inquietações da nossa alma, Ele quer tratar dessa profunda agitação interna, esse vazio de mente, esse vazio de coração, essa insatisfação, essa mente sem propósito, essa necessidade de mudança, essa sensação de desamparo. Deus quer tratar conosco nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor, pela sua palavra, está nos convidando a todos que passou por essas portas nessa noite, sabe? Aquela mesma autoridade, quando ele estava pendurado ali na cruz, ele disse: tetelestai, está consumado. Aquela mesma autoridade, onde ele diz: deixa vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. É a mesma autoridade que ele estava nos falando: venham a mim, porque eu vou te aliviar. Glória a Deus. Deus, ele tem poder, irmãos. A Bíblia nos mostra que nós não adoramos a qualquer Deus. Ele está acima de tudo, Ele está acima de todos, Ele conhece o nosso real estado. Essa maquiagem bonitinha não pode esconder o real e seu real estado diante de Deus. Esse terno, esse perfume não pode esconder o nosso real estado diante de Deus. Ele nos conhece por inteiro, da ponta do alto da cabeça à ponta dos pés. Ele diz: venham a mim os pastores, venham a mim presbíteros, venham a mim diáconos, venham a mim igreja. Ele não está chamando por cargos, Ele não está chamando por condição financeira, Ele está chamando: venham a mim, porque eu vos aliviarei. Mas como que é que eu, cansado, como que eu sobrecarregado, como que eu oprimido, sem forças,
Como é que eu vou chegar a Ele? Como é que eu posso chegar nele me arrastando? Ele nos responde isso no versículo 29. Olha só o que ele diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Ele diz: tomai sobre vós o meu jugo. O que significa o jugo na época de Jesus? Nós sabemos que os judeus, eles viviam das plantações, eles também viviam das colheitas. Só que para eles ter uma grande quantidade de produção ali, eles precisavam, geralmente, eles usavam os animais de cargas. Então, geralmente, eles usavam os bois. Por que os bois? Porque eles têm força, eles têm resistência, eles têm capacidade ali de carregar coisas pesadas, além de ter aquela carne escura e tudo mais. Mas assim, além deles ter uma personalidade um pouco diferente do touro, pelo touro ele ser um pouco mais difícil de domar, ter aquela personalidade mais bruta, o boi, ele era escolhido e eles eram considerados mais fáceis de domar, mais pacíficos, mais calmos ali. Então as pessoas que viviam da agricultura, eles usavam os bois para poder arar a terra. Mas como é que se fazia? Geralmente eles pegavam 2 bois e colocavam um do lado do outro. E eles colocavam uma coluna, ou eles colocavam uma travessa de madeira no sentido horizontal, para que os bois eles estivessem unidos, para quando eles estivessem, andassem de maneira igual, quando eles estivessem arando e revolvendo a terra, porque essa era a tecnologia que eles tinham. Então geralmente eles fixavam um ponto fixo com uma madeira assim, fazendo com que os bois eles andassem, né? Mesmo que fosse para fazer uma curva ali, eles tinham o método deles para poder, poder guiar ali o boi. Então, eles faziam isso, colocavam essa travessa de madeira para que o solo, a linha do solo, ficasse sempre igual, para que não ficasse sinuoso, sabe, cheio de buracos, trechos zoados, igual os lois de terra preta. Então, o jugo era essa peça de madeira que era colocada de um boi para o outro. Mas para o jugo ele ficar igual, o que precisava? Precisava dos bois ter pelo menos a mesma altura, a mesma estrutura, praticamente a mesma força, o mesmo tamanho, porque senão o jugo ele ficava desigual. Quando a palavra do Senhor trata conosco sobre jugo desigual, é no sentido de cristãos que querem se relacionar com pessoas que são do mundo. Eu já quero alertar dizendo que não vai dar certo. E se der certo, você vai ter muitos problemas que Paulo diz que seria melhor ser evitados, porque já entra na questão de estar sobrecarregado, de trazer para si problemas que podem ser evitados. Por isso que é importante mesmo nós tomarmos cuidado, tanto com a amizade, com as pessoas que nós queremos que andem do nosso lado, como com a pessoa que nós queremos passar o restante das nossas vidas. Eu posso quebrar minha cara falando isso para vocês, mas da mesma forma que isso pode ser uma bênção, pode trazer muitos problemas que Paulo fala que é melhor evitar, como está escrito lá em 1 Coríntios no capítulo 7, depois pode ver lá. Mas a questão aqui é a seguinte: os homens e as mulheres, eles também tinham os seus jugos. Da mesma forma, eles colocavam uma travessa de madeira nos seus ombros e eles enrolavam alguns panos na sua nuca para que eles pudessem ter esse tipo de apoio, mas quando eles quisessem carregar, por exemplo, 2 baldes de água a uma certa distância, então eles também tinham o seu jugo. Então Jesus ele pega esse exemplo que é daquela época, um exemplo que era do dia a dia, o exemplo do cotidiano, para explicar para eles, para lembrá-los da submissão que eles tinham, das doutrinas das leis, que era rigorosa, que era pesada fisicamente, que era pesada espiritualmente. Mas hoje em dia para nós ele está dizendo: olha, tomai sobre vós o meu jugo. Ou seja, ele está querendo que nós pegamos os nossos fardos e trocamos com ele. Ele está nos oferecendo uma troca de fardos. Ele quer que nós entregamos nossos problemas, os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas faltas, as nossas quedas, as nossas culpas, os nossos sofrimentos, e trocamos com o fardo dele, que é suave, que é leve. Mas como isso? Como nós podemos fazer? Lembra daquele hino da harpa? Quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser Ele controlar, só então
Senhor tem poder. Coloque diante do altar nessa noite os seus problemas, em nome de Jesus. Nós trocamos de fardo com Deus quando nós colocamos em oração os nossos problemas, diante das doenças graves, diante das perdas. Coloque nas mãos de Deus, sabe, em vez de entrar em desespero, em vez de se entregar à tristeza profunda, às lamúrias, encontre força na fé, tira o seu sustento da fé. Bem, da vida ainda continua. Se você está vivo, se você está com a saúde, tem um propósito de Deus na sua vida, se entregue para Ele. Se o seu fardo, sabe, essa busca incessante pelo material, nós não devemos se escravizar por esse tipo de busca, sabe? A gente não precisa ter status para mostrar para os outros, sabe? A gente não precisa parecer para os outros. A Bíblia fala: vende tudo que tem e dá aos pobres. Ou seja, que o nosso coração não esteja ligado, posto, enraizado nessas coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Se entregue à vontade de Deus, se entregue à obra, desenvolva no amor, desenvolva na humildade, se entregue em prol do serviço de Deus, ao invés de ficar guardando mágoas por anos, remoendo rancores, mágoas por uma ofensa que doeu, verdadeiramente doeu, sabe? Tenta perdoar não é, sabe, deixe de esquecer, perdoar é nós lembrarmos e não doer mais, sabe? Fica a cicatriz, sabe? Mas tira esse peso, tire esse fardo de angústia, libere o perdão, chame a paz para a sua vida, não deixe o sol se pôr sobre a sua ira, perdoe verdadeiramente. Nós não podemos ficar sempre nos cobrando demais, sabe, por tentar e ainda continuar errando. Quando nós nos adentramos dentro da palavra do Senhor, a Bíblia nos mostra que nós já somos tendenciosos a errar e a falhar. É claro que isso não é uma desculpa para continuarmos no erro, porque se nós estamos mortos para o mundo, estamos vivos para viver para Deus. Mas procure mudar, sabe, de atitude, procure pedir domínio próprio para o Senhor. Ore por esse tipo de fruto do Espírito, porque já está em mim, já está em você. Ele só precisa ser desenvolvido, ele só precisa ser germinado, sabe? O nosso jugo é um jugo que é pesado, é enfadonho, mas o jugo de Jesus é suave, é um jugo que é leve, porque ele transforma os nossos sofrimentos em oportunidade de dar frutos para o Espírito. É fácil? Nem um pouco. Não é, mas Tiago ele escreve: irmãos, tem de grande gozo, grande alegria quando passardes por várias provas, sabendo que a prova da vossa fé produz alguma coisa. Os nossos problemas vai produzir algo, vai gerar frutos para o Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ainda no versículo 29, na parte B do versículo, depois que ele diz, depois de ter falado: tomai sobre vós o meu jugo, ele diz: aprendei de mim. Existe um propósito nessa troca de fardos. Não é somente para entregarmos algo para Ele e receber o seu jugo, mas é para nós aprendermos com Jesus. Bom, sabe quando a gente vai numa loja, a gente quer comprar uma roupa, e quando a gente chega nessa loja, justamente a roupa que a gente quer está com um desconto daqueles. A gente fala: é da hora, aí sobra aquela graninha a mais, a gente fala: pô, não vou precisar gastar o dinheiro que eu planejei, meu dinheiro suado aqui, né? Sobra até pra gente ir no Mac depois, nossa, sabe, aquela oferta boa. Esse convite de Jesus é melhor ainda, ele é 100% gratuito, nós não precisamos fazer nada. Louvado seja o nome do Senhor. Nós devemos vir a Ele como discípulos, não somente dispostos a trocar de fardo para Ele, mas dispostos também a aprender com Jesus, porque só existe verdadeiramente troca de fardos quando nós aprendemos com Ele, não somente quando entregamos, porque é no aprendizado que mora o segredo. E o aprendizado aqui que Cristo ele está nos oferecendo não é somente quando nós aprendemos a sua palavra, apenas quando ela fica na nossa boca ou quando ela vem para o ouvido e passa para o outro. O aprendizado que Cristo requer de nós é quando nós deixamos que essa palavra ela desça para o nosso coração. Porque quando nós aprendemos com Cristo, sabe o que começa a acontecer conosco? Nós começamos a ter o nosso caráter mudado, transformado. Nós começamos a ter mudança de atitude.
Louvado seja o nome do Senhor. Nós começamos a adotar um tipo de postura diferente. Louvado seja Deus. Então Cristo Ele nos chama para aprender com Ele. E a pergunta que primeiramente Ele faz para mim, Jonas, e para vocês, irmãos, é a seguinte: como é que está o seu aprendizado com Jesus? Você está conseguindo ler a palavra de Deus? Está conseguindo ser constante na leitura do Senhor? Está melhor do que o ano passado? Está pior? Está igual? Quando nós vamos para o Salmo 40, versículo 7, vai dizer: eis que venho, no rolo do livro está escrito de mim. João 17, versículo 3, Jesus diz que a vida eterna é esta: conhecer a ti só por Deus, é Jesus Cristo, a quem tu enviaste. João 5,39 diz: examinai, pois, as Escrituras, tende cuidado nela, porque são elas que testificam de mim. Salmo 119, versículo 11 ao 12 vai nos dizer: como purificará o jovem o seu caminho, observando conforme a tua palavra. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Salmo 119, versículo 5: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Como tem sido, como está sendo ultimamente o seu aprendizado com Cristo? E a prática? Nós estamos praticando a palavra do Senhor, estamos construindo a nossa vida na rocha, que é Cristo, ou a nossa prática tem nos levado a edificar a nossa casa na areia, sendo nécios, sendo bobos, sendo tolos, deixando de construir a nossa vida pautada na palavra do Senhor? A palavra do Senhor está como na nossa vida? Como um amuleto? Ela está aberta na nossa estante, apenas no Salmo 23, no Salmo 91, amarelinha, já empoeirada, ou nós estamos levando ela para o lugar secreto, do nosso lugar de intimidade, para o quarto, na mesa, estamos riscando, rabiscando, estamos anotando? Claro, isso serve primeiramente para mim, porque a palavra do Senhor é uma espada de dois gumes. Ela bate primeiro em quem ministra e depois em quem ouve. Mas apenas enfatizando, os cultos de terça-feira, que é os cultos de ensino, eles só não estão vazios por conta dos remanescentes. Então, talvez você fale: Jonas, mas eu trabalho, estudo, faço faculdade, faço curso, treino, tenho minhas outras a fazer. Está bom, está tudo certo, está legal, continue. É a sua saúde, a sua qualidade de vida. Mas aqueles que não estão fazendo nada, que têm a possibilidade de estar aqui e não está, Jesus ele nos diz nessa noite: vinde, aprendei de mim. Louvado seja o nome do Senhor, porque é no aprendizado onde mora a verdadeira sabedoria. É no aprendizado onde está a base para a verdadeira sabedoria, para a transformação pessoal, para a conversão, para o fortalecimento da fé. Entende, irmãos? Não levem a mal por essa comparação, porque nós não somos porcos, mas o porco, ele está limpo, né? Depois ele vai para a lama, depois ele é lavado e depois ele volta para a lama de novo. Não querer aprender com Cristo é a mesma coisa, é estar limpo por um momento, se sujar e não querer e voltar para a sujeira, porque não aprendeu. Jesus está nos chamando para nós aprendermos, para não dar murro em ponta de faca, para nós não darmos cabeçadas por aí. Ele está nos chamando para aprender, independente das coisas que nós estamos passando, independente dos problemas, mas é para nós aprendermos com o jeito dele, não do nosso jeito, aprendemos com segurança. Mas às vezes o aprender de mim que Cristo ele requer de nós nem é essa falta de tempo, mas é ter muito tempo. Quando nós vamos lá para o livro de Apocalipse, nós vamos ver a igreja de Éfeso. Eram pessoas que eram trabalhadores na obra, eram homens, mulheres perseverantes, pessoas que não toleravam os falsos mestres, não toleravam os falsos ensinos, mas com o passar do tempo, essas práticas acabaram se tornando monótonas, acabaram se tornando ali robóticas, ali eles perderam a essência do primeiro amor. Às vezes o aprendi de mim que Cristo requer de mim de você é voltar para o primeiro amor. Às vezes o aprendi de mim que Cristo requer de nós é que nós venhamos nos lembrar de onde nós caímos e nos arrepender e se voltar para Ele, irmãos. Quem tem cartão de crédito aqui sabe muito bem como é gostoso, como é bom gastar, porque a gente já tem esse tipo de liberdade, mas também sabe como é ruim se enrolar com o cartão de crédito, porque às vezes aprende de uma forma dura, às vezes demora anos, às vezes demora meses para poder se ajustar de novo. Mas se aprender com Cristo não é aprender de uma forma ruim, não é aprender de uma forma dura, é aprendermos com Ele de uma forma boa. E além de Cristo falar
além dele falar isso, aprendi de mim, ele continua dizendo que eu sou manso e humilde de coração. Lembra que eu comentei no começo que Deus ele oculta o entendimento para as pessoas que se dizem sábias e entendidas, e ele revela o seu conhecimento àqueles que são humildes? A partir do momento que nós aprendemos que Jesus ele é manso e humilde, irmãos, isso é tão poderoso, que significa que o reino dos céus que Jesus pregou quando ele esteve aqui na terra se manifestou para nós, porque significa que as coisas que estavam ocultas há muito tempo, as coisas que estão ocultas aos sábios e entendidos, ele se revelou, ele manifestou aos seus pequeninos, aqueles que reconhecem as suas próprias necessidades, aqueles que reconhecem suas próprias misérias, aqueles que tiveram os olhos abertos pela revelação do Evangelho. Porque você pode notar, quando você vai falar de Jesus para qualquer pessoa por aí afora, eles não têm Jesus como a verdade. Eles falam, Jesus realmente existiu, foi um cara influente, foi um controlador de massa, né? Um cara que arrastou multidões, foi um grande filósofo. Mas quando nós descobrimos que Jesus ele é manso e humilde de coração, significa que o reino dos céus chegou para a minha e para a sua vida, porque as pessoas que estão lá fora não receberam esse tipo de revelação. Colossenses no capítulo 3 vai nos dizer que se nós que morremos para o mundo, ressuscitamos com Cristo, devemos buscar e pensar nas coisas que são do alto, onde Cristo está assentado. Ou seja, Deus tem vários mistérios para dispensar, para mandar para a minha e para a sua vida. Nós temos uma nova vida que está escondida com Cristo no céu, e Ele quer que nós buscamos esta vida. Louvado seja o nome do Senhor. Ele quer dispensar isso na nossa vida. Louvado seja Deus. Mas aí, quando nós encontramos que Jesus ele é manso e humilde de coração, nós encontramos descanso para as nossas almas. Sabe por quê? Porque a fé em Jesus, crer em Jesus, acreditar em Jesus, ainda que ela está acompanhada de algumas responsabilidades, ela não deve ser um peso para nós, não deve ser um peso servir a Jesus, mas deve ser uma libertação. A nossa crença em Deus, a verdadeira essência disso, deve estar sempre baseada na graça de Jesus, deve estar baseada sempre no seu amor, não na opressão, não nas regras, não na religiosidade ali, não nos fardos. Só que esse mistério é tão grande da parte de Deus com as nossas vidas, que quando nós aceitamos a Cristo, Ele dá para nós uma fé do tamanho do grão de mostarda, para que quando os problemas se apresentam, nós venhamos crer nele, mediante as situações, a nossa fé ela vai crescendo. Esse é um mistério tão grande para que a nossa fé ela venha a ser uma fé progressiva, e aí nós aprendemos a confiar em Deus. Aí nós encontramos aquilo que Isaías disse sobre Jesus, que Ele é maravilhoso, que Ele é conselheiro, que Ele é Deus forte, que Ele é o Pai da eternidade, que Ele é o príncipe da paz. Louvado seja Deus. Encontrar esse descanso nós entendemos que um dia nós teremos dos nossos olhos todas as lágrimas enxugadas, porque naquele lugar não haverá morte, não haverá pranto, não haverá clamor, porque já essas primeiras coisas serão passadas. Louvado seja Deus. Descansar em Deus é aprender que o peso das tribulações que nós passamos agora não dá para se comparar com a glória que irá se revelar para mim e para a sua vida. Glórias a Deus. Esses dias Deus ele revelou algo tão profundo para o Antônio, que eu falei, meu Deus, como é que pode? Nós temos o nosso momento, né? Geralmente eu vou buscar ele e a Manuela na escola, e a gente vai subindo para casa andando, e é nesse momento, justamente nessa caminhada, quando a gente está indo para o nosso treino, é o momento ali que eu pego ele para Cristo. Seja se for para exortar, para exortar, se for para falar, você está indo bem, se for sua mãe está falando isso, tal. Então é o nosso momento ali. E ele tinha comentado comigo que lá na escola dele, eles estavam fazendo iam fazer uma prova do livro do Pequeno Príncipe, né? E a professora estava lendo esse livro, e depois da leitura, após a leitura, eles iam fazer uma prova. E aí ele comentou algumas coisas por cima, porque por graça Deus deu um menino muito inteligente. É uma pessoa assim que se você falar para ele vai absorver, mas se você pedir para anotar não vai. Mas ele tem uma memória muito boa. Então, se você abrir o caderno dele, ele é muito esforçado, ele tenta ser caprichoso, mas se for para acompanhar a lição, ele não vai. Mas ele tem uma mente diferente, por graça. E ali, ele comentou comigo que
ele fez a redação e eu perguntei para ele qual parte do livro que você mais gostou. E ele falou, a parte que ele mais gostou foi a parte da serpente, né? A parte da serpente. Eu falei, por quê? Porque a parte da serpente é como o Pequeno Príncipe, ele estava num certo mundo, num certo lugar, e ali ele queria voltar para o planeta dele, mas a serpente prometeu para ele que conseguia fazer ele voltar para o planeta dele, só que matando ele. Aí eu falei, mas por que a parte da serpente? Não é a parte que ele morre? Ele falou, irmão, sem tirar nem acrescentar nenhuma palavra. Ele pegou e falou assim, porque a nossa vida é como cascas vazias. Eu falei assim, como assim? Né? Eu entendi o que ele quis dizer, mas eu falei, mas como assim? O que você está querendo dizer com isso? Ele pegou e falou, a gente não nasce, não vive e depois morre? Eu falei, sim. Aí ele falou, então, a nossa vida é cascas vazias. Mas aí do nada ele falou, mas a gente vai receber um corpo novo, né? Um corpo glorificado. Eu falei, nós vamos receber. Irmãos, eu já falei sobre isso, eu já ouvi pessoas falar sobre isso, mas nunca de tamanha singeleza, de tamanha verdade que Deus ali revelou para ele. Eu falei, meu Deus, isso foi profundo, naquele momento ardeu o meu coração. Mas aí Jesus ele termina, voltando a palavra, no versículo 30, para a gente finalizar, ele fala, porque o seu jugo é suave e o seu fardo é leve. Lembra que eu falei que o jugo é aquela peça de madeira que era colocada entre um boi pro outro, na canga ali no pescoço do boi? Vocês conseguem imaginar Jesus, vocês conseguem visualizar Jesus carregando aquele madeiro, aquela cruz, com o corpo todo zoado, com o corpo todo flagelado? Aquilo lá representa Cristo carregando os nossos fardos. Ele morreu pelo meu e por seu pecado. Ele morreu por mim e por você. O homem que não conheceu o pecado se fez pecado por nós, para pagar o preço daquela moeda de troca que era contra mim, que era você, foi aniquilado por Cristo ali naquela cruz. Os inimigos da cruz, eles pensaram que Jesus havia perdido quando ele morreu, mas Cristo ao terceiro dia ele ressuscitou, ele triunfou sobre os nossos inimigos, ele nos deu a vitória, e a garantia que nós somos vitoriosos em Cristo é porque ele nos concedeu o Espírito Santo para morar e habitar na minha e na sua vida, para que o nosso fardo pudesse ser leve. Eu sei que todos nós aqui, se a gente fosse parar para contar os nossos problemas, todo mundo tem uma história triste, todo mundo tem os seus fardos, todo mundo está sobrecarregado. Mas eu quero te dizer que a maior troca de fardo que Cristo fez por mim e por você não foi nos livrar do tempo presente, mas a maior troca de fardo que Cristo fez por mim e por você foi nos livrar da ira vindoura. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia fala no livro de Efésios que nós estávamos mortos dos nossos pecados e dos nossos delitos, e Deus ali nos salvou. Entende, irmãos? Quando nós vamos para Cristo, Deus ele não exige nada de mim e de você. Ele não quer colocar uma outra carga pesada na minha e nas suas costas, né? Ele quer colocar um fardo que é leve. Louvado seja Deus. O mundo impõe para nós fardos pesados. O mundo impõe para nós problemas, e nós mesmos, muitas das vezes, pelas nossas atitudes, vamos para cima desses fardos. Mas entenda, nessa noite o fardo de Cristo ele é leve, ele é suave. Então essa é uma noite propícia para você aceitar a graça de Deus. Entenda, a graça do Senhor, ela é maior do que os nossos pecados. A Bíblia fala que onde abundou o pecado, superabundou, está maior, está mais acima a graça de Deus. Jesus nos diz nessa noite, creia pela fé, perdoados são os teus pecados. A graça é maior do que tudo, independente do seu passado, independente do que você cometeu hoje, seja por intermédio de pensamento ou por ações, a graça de Deus é maior, e Ele está nos dizendo, perdoados são os teus pecados. Nós nessa noite precisamos apenas nos achegar a Ele como filhos amados, louvado seja o nome do Senhor. Então nessa noite eu quero te fazer um convite. Você que entrou por essas portas, se sente cansado, se sente sobrecarregado, sabe, você se sente uma pessoa indigna, vem até aqui à frente, levante a sua mão, os pastores vão estar orando por você. Não é o momento de olhar para o lado, não é momento de ficar com medo, não é momento de ficar com medo do que as pessoas vão pensar de você, porque viu você fazendo alguma coisa lá fora. Não, é o momento que hoje Jesus está te chamando. Talvez hoje pode ocorrer a maior bênção na sua vida. Eu não estou falando de algo material, não, estou falando de ter o seu nome escrito no livro da vida. A palavra do Senhor nos mostra que naquele grande dia, os nomes que não estiverem
guardados naquele livro, escritos naquele livro, padecerão eternamente. Mas os nomes que estiverem escritos naquele livro, louvado seja o nome do Senhor, regozijarão eternamente. Jesus está nos fazendo esse convite. Essa é uma noite propícia. Vem, filho amado, Cristo está te chamando. Se tiver alguém aqui, pode vir à frente. Deixa a vergonha de lado. Louvado seja o nome do Senhor. Mas também, se não tiver, também amém. Está tudo certo. Mas não deixe, se estiver com vergonha, não deixe essa vergonha se constranger. Não perca essa bênção, essa oportunidade. Louvado seja o nome do Senhor. Amém?